Na virada do século XX, enquanto o mundo se transformava com fábricas, imigrações e novos sonhos de liberdade, um homem simples, nascido em uma pequena vila italiana, ousou acreditar que Deus ainda podia escrever milagres em plena era moderna. O nome dele era Luigi Francescon. Imigrante, trabalhador comum, sem riqueza nem posição de destaque, ele carregava consigo apenas uma Bíblia, uma fé inabalável e uma ousadia que desafiava tradições religiosas. Da Itália para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil, Francescon não trouxe fórmulas prontas, mas uma vida marcada por oração, milagres e dons espirituais que mudariam para sempre a história do cristianismo neste país. O que começou em salas apertadas de imigrantes italianos em São Paulo, com orações fervorosas e testemunhos de curas extraordinárias, cresceu até se tornar uma das maiores igrejas pentecostais do mundo, a Congregação Cristã no Brasil. E por trás desse movimento está a trajetória de um homem que ousou ouvir a voz de Deus quando todos os caminhos pareciam contrários. Esta é a história de coragem, fé e milagres de Luigi Francescon. Um homem que não apenas viveu o Evangelho, mas marcou gerações com a certeza de que a presença de Deus ainda pode transformar o impossível em realidade. Luigi Francescon nasceu em 29 de março de 1866 em Cavasso Novo, uma pequena vila da região de Friuli, no norte da Itália. Aquele tempo era marcado pela simplicidade das famílias camponesas, onde a fé cristã se entrelaçava com o cotidiano árduo do trabalho agrícola. Sua família era de tradição católica, mas como muitos italianos que imigrariam mais tarde, ele cresceu num ambiente em que a religiosidade estava mais ligada a costumes do que a experiências profundas com a fé. Desde cedo, no entanto, havia em Luigi uma inquietação silenciosa, um desejo por algo mais do que ritos e formalidades. Aos 20 e poucos anos, como tantos outros jovens italianos que buscavam uma vida melhor, Francescon decidiu deixar sua terra natal e atravessar o oceano rumo aos Estados Unidos. A cidade de Chicago, para onde se dirigiu em 1890, era um dos principais centros de recepção de imigrantes europeus, especialmente italianos. Ali encontrou uma colônia vibrante, cheia de trabalhadores dispostos a recomeçar a vida, mas também marcada por precariedades, fome e desafios sociais. Foi nesse ambiente de luta diária pela sobrevivência que ele começou a forjar não apenas sua identidade como imigrante, mas também sua busca espiritual. Ao chegar, Francescon se aproximou de comunidades religiosas que acolhiam imigrantes italianos. Primeiro, vinculou-se a uma igreja presbiteriana, onde encontrou um ambiente sério de estudo da Bíblia e vida comunitária. Ele se dedicou com afinco às Escrituras e começou a sentir-se cada vez mais confrontado com o que lia e o que vivia. As páginas da Bíblia passaram a lhe inquietar o coração, como se houvesse ali uma voz que o chamava para algo além da mera religiosidade. Esse chamado ficou ainda mais intenso quando, em contato com outros irmãos cristãos, tomou conhecimento do batismo por imersão. Para ele, não era uma questão ritual, mas um retorno à simplicidade do Evangelho. Depois de muito orar e refletir, decidiu submeter-se ao batismo em 1892. Essa decisão, aparentemente simples, representou uma ruptura radical. Ele abandonou a comunhão com a igreja presbiteriana, enfrentando críticas, incompreensão e até rejeição de irmãos que antes lhe eram próximos. Foi, em certo sentido, o primeiro ato público de ousadia de sua vida de fé, mostrando que, para Luigi, obedecer à voz de Deus era mais importante que agradar os homens. Esse gesto, contudo, foi apenas o início. O imigrante italiano, agora rebatizado e fortalecido na convicção das Escrituras, ainda não sabia que estava no limiar de uma revolução espiritual, que mudaria não só a sua vida, mas também a história do cristianismo em terras distantes, como o Brasil. Os anos que se seguiram após sua ruptura com a igreja presbiteriana foram de profunda transformação para Luigi Francescon. Vivendo em Chicago, ele se viu no meio de uma cidade efervescente, onde diferentes culturas e movimentos religiosos se cruzavam. O início do século XX trazia uma atmosfera de inquietação espiritual.
Homens e mulheres buscavam mais do que religião formal, ansiavam por uma experiência direta com Deus. Chicago, naquela época, já sentiu os ecos de algo extraordinário que estava acontecendo em Los Angeles, na Rua Azusa. O avivamento liderado por William Seymour em 1906 havia sacudido os Estados Unidos, espalhando-se como fogo em palha seca, com manifestações do Espírito Santo, línguas estranhas, curas e dons espirituais. Embora Francescon não tivesse estado fisicamente em Azusa, o sopro daquele avivamento logo alcançou os imigrantes italianos da cidade onde ele vivia. Foi nesse contexto que ele teve contato com grupos de oração fervorosos formados por italianos que haviam ouvido das maravilhas ocorridas em Azusa e desejavam ardentemente a mesma experiência. No meio daqueles encontros simples, em casas humildes, sem instrumentos sofisticados, mas cheios de fé, ele começou a perceber que algo maior o aguardava. Em 1907, sua vida mudou de forma definitiva. Numa dessas reuniões, depois de buscar ao Senhor com lágrimas e súplicas, Francescon foi batizado com o Espírito Santo. A experiência foi marcante, intensa e trouxe a certeza inabalável de que Deus o chamava para algo muito além das fronteiras de Chicago. Naquele momento, ele entendeu que sua missão não era apenas cuidar da sua própria salvação, mas levar adiante a mensagem de poder e renovação que havia recebido. O que mais impressionava era sua postura após essa experiência. Luigi não guardava para si o dom que recebeu. Sua ousadia cresceu e passou a pregar com fervor e autoridade. Os dons espirituais começaram a se manifestar com clareza em sua vida. Orações que resultavam em curas, palavras que chegavam ao coração de pessoas quebrantadas e uma fé que parecia mover montanhas. Dizem que em Chicago, alguns enfermos que haviam perdido as esperanças de cura se levantaram após suas orações. Outros, tomados pela presença de Deus, confirmavam profecias que vinham da boca daquele imigrante simples, mas cheio do Espírito Santo. Era como se a cidade, acostumada à dureza do cotidiano, estivesse presenciando lampejos do sobrenatural através daquele homem. Foi nesse período que germinou em Francescon o desejo missionário. Ele já não se via apenas como um trabalhador imigrante que buscava sustento, agora enxergava-se como um servo chamado a levar a mensagem viva e transformadora a outras terras. Os irmãos que o rodeavam testemunhavam sua fé inabalável e sua coragem de se desprender de tudo por causa do Evangelho. Pouco a pouco, Deus começou a apontar uma direção clara: o Brasil. Um país distante, pouco conhecido entre os italianos de Chicago, mas que abrigava milhares de imigrantes que, como ele, haviam deixado sua terra natal em busca de uma vida melhor. Para Francescon, aquela seria a próxima fronteira, o lugar onde a chama do avivamento também deveria arder. Em 1910, Luigi Francescon tomou a decisão que mudaria para sempre não só a sua história, mas também a trajetória espiritual de milhões de pessoas. O chamado que ele sentia em seu coração não podia mais ser ignorado. Depois de muita oração e consagração, reuniu coragem para deixar os Estados Unidos e embarcar rumo ao Brasil, uma terra distante e misteriosa para a maioria dos italianos de Chicago. O Brasil vivia um período de intensas transformações sociais. O país havia abolido a escravidão apenas 2 décadas antes e atraía imigrantes de diversas partes da Europa para suprir a necessidade de mão de obra. Entre esses imigrantes, os italianos eram a presença marcante, especialmente em São Paulo e no Paraná. Sua chegada ao Porto de Santos foi marcada pela humildade. Não havia comitiva, nem apoio financeiro robusto, apenas a fé em que Deus proveria cada passo. Ao subir a serra rumo à capital paulista, carregava consigo a Bíblia e a convicção de que não estava sozinho. Seu objetivo inicial era reunir os italianos imigrantes e compartilhar com eles a mensagem do Evangelho simples e a experiência viva do Espírito Santo. Os primeiros cultos aconteciam em casas modestas no bairro do Brás, reduto de imigrantes em São Paulo. Ali, cercado por operários que trabalhavam de sol a sol, Francescon pregava com fervor. Sua mensagem era direta: Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O testemunho de vida, a ousadia e os dons espirituais que se manifestavam através dele causavam um impacto imediato.
Não demorou para que os milagres acompanhassem sua pregação. Numa dessas reuniões, um homem gravemente enfermo recebeu oração e, para espanto dos presentes, levantou-se restaurado. Esse testemunho correu entre os imigrantes italianos e fez com que mais pessoas se aproximassem das reuniões. Dizem que em outra ocasião, enquanto Franciscon orava, vários foram tomados pelo Espírito e começaram a falar em línguas, sem que ele sequer tivesse imposto as mãos. Mas não foram apenas vitórias que marcaram aqueles primeiros dias. Franciscon enfrentou resistência e até hostilidade. Alguns líderes religiosos locais viam sua pregação como ameaça e houve momentos em que reuniões foram interrompidas por discussões acaloradas. Ele, contudo, mantinha-se firme, sempre dizendo que a obra não era dele, mas do Espírito Santo. Os pequenos grupos começaram a se multiplicar e Franciscon viajava também para o interior, especialmente para as cidades do Paraná, como Santo Antônio da Platina, onde testemunhos de curas e manifestações espirituais marcaram profundamente a população. A mensagem se espalhava, não por propaganda ou esforço humano, mas por boca a boca, alimentada pelo impacto real que as pessoas experimentavam ao participar daqueles cultos. Ainda em 1910, com poucos meses de trabalho no Brasil, Franciscon já havia plantado as sementes de um movimento que se tornaria a Congregação Cristã no Brasil. Não havia estatuto, não havia sede, apenas a convicção de que a igreja deveria permanecer simples, guiada pela oração, pelo amor e pela manifestação dos dons de Deus. Com os primeiros passos dados em São Paulo e no Paraná, a mensagem pregada por Luigi Franciscon começou a se espalhar de maneira surpreendente. O que nascia em reuniões pequenas, muitas vezes em salas apertadas ou galpões improvisados, foi ganhando corpo à medida que testemunhos de curas, libertações e conversões se multiplicavam. Não havia cartazes nem campanhas elaboradas. O maior anúncio era a transformação visível na vida das pessoas que experimentavam a graça de Deus. No interior do Paraná, especialmente em Santo Antônio da Platina, a obra ganhou notoriedade. Ali, um episódio se tornou emblemático. Uma mulher que havia sido desenganada pelos médicos foi curada após oração feita em nome de Jesus. O milagre correu de boca em boca, despertando a atenção de toda a região. Muitos começaram a procurar Franciscon não apenas pela esperança de cura, mas pela mensagem de fé viva que ele transmitia. Essas experiências marcaram profundamente o início da igreja no Brasil, tornando-se testemunhos guardados por gerações. Apesar do crescimento, a caminhada não foi isenta de obstáculos. Houve resistência por parte de igrejas tradicionais, que viam na mensagem pentecostal uma ruptura perigosa. Alguns líderes religiosos acusavam Franciscon de enganar os fiéis com falsas promessas, e em certas ocasiões, as reuniões foram alvo de perseguições. Dizem que em uma delas, vizinhos incomodados tentaram dispersar os irmãos com insultos e até pedras, mas os crentes permaneceram firmes em oração, e logo os próprios opositores se calaram, impressionados com a serenidade do grupo. Outro ponto marcante foi a postura de Franciscon diante das tentações de institucionalizar a obra de acordo com os padrões das igrejas de sua época. Enquanto outros movimentos pentecostais já se organizavam em convenções e estruturas administrativas capazes de coordenar o crescimento rápido da denominação, Franciscon mantinha firme a convicção de que a igreja deveria permanecer simples, guiada pelo Espírito Santo e não por estatutos humanos. Essa postura o tornava muitas vezes incompreendido, mas também era o que dava identidade própria àquele novo movimento. As viagens de Franciscon ao interior do Brasil mostravam sua disposição para viver pela fé. Muitas vezes não tinha recursos para seguir de viagem, mas confiava na providência divina. Há quem conte que em uma dessas ocasiões, sem dinheiro e sem alimento, ele foi surpreendido por um desconhecido que, sensibilizado, ofereceu o necessário para que continuasse a jornada. Esses testemunhos reforçavam nos irmãos a certeza de que a obra realmente vinha de Deus. O que mais impressionava, no entanto, era sua vida de oração. Franciscon não tomava decisões sem antes passar longos períodos diante de Deus,
muitas vezes em jejum e consagração. Essa disciplina espiritual inspirava os primeiros crentes e criava um ambiente onde os dons espirituais se manifestavam de maneira espontânea. Profecias, revelações e línguas estranhas eram sinais constantes de que o mesmo espírito que operara em Azusa agora se movia também em terras brasileiras. Assim, entre vitórias e perseguições, a obra começou a se consolidar. Pequenos grupos se multiplicavam em São Paulo e no Paraná, formando uma rede de congregações que, embora sem estrutura formal, já eram reconhecidas pela seriedade, simplicidade e pela presença marcante do sobrenatural. A fé ousada de Francescon, somada à obediência dos primeiros irmãos, estava dando origem a um movimento que em breve se tornaria uma das maiores expressões do pentecostalismo no Brasil. À medida que a obra crescia em São Paulo e no Paraná, tornou-se inevitável que novos líderes locais fossem levantados para ajudar no cuidado das congregações. Não havia ainda um corpo formal de ministros, mas os irmãos reconheciam, por meio da oração e da manifestação espiritual, aqueles que Deus chamava para guiar o rebanho. Assim, nasceram os primeiros anciãos e diáconos, levantados não por votação ou diploma, mas por revelação e confirmação dentro da comunidade. Esse modo de organização contrastava fortemente com outros movimentos pentecostais que surgiam quase ao mesmo tempo no Brasil. Em Belém do Pará, por exemplo, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren davam início ao que se tornaria a Assembleia de Deus também em 1910. Embora os dois grupos pregassem a mesma experiência do batismo com o Espírito Santo e valorizassem os dons espirituais, suas práticas e visões de igreja tinham diferenças marcantes. Na Assembleia de Deus, desde cedo houve maior abertura para a criação de convenções, estatutos e uma estrutura administrativa capaz de coordenar o crescimento rápido da denominação. Francescon, por outro lado, mantinha firme a convicção de que a igreja deveria permanecer livre de regulamentações humanas. Para ele, qualquer forma de estatuto ou organização que extrapolasse a oração e a direção do Espírito era um risco de afastar a obra da simplicidade do Evangelho. Dizem que alguns irmãos chegaram a sugerir de Francescon organizasse a obra de maneira mais formal, à semelhança da Assembleia, mas ele teria respondido com firmeza que o chefe da igreja é Cristo e não os homens. Essa postura gerava incompreensão, mas também admiração, pois revelava sua determinação em preservar a autonomia espiritual da congregação. Apesar das diferenças, havia respeito mútuo entre os movimentos. Alguns crentes da Assembleia testemunhavam sobre a seriedade e a rigidez dos cultos conduzidos pelos irmãos da congregação cristã, onde a reverência e o silêncio antes da oração criavam um ambiente de profunda espiritualidade. Ao mesmo tempo, irmãos da congregação reconheciam o zelo missionário e o crescimento impressionante da Assembleia pelo norte e nordeste do país. Eram como dois rios, que brotaram da mesma nascente pentecostal, mas que seguiram cursos distintos no território brasileiro. Enquanto isso, a fé simples dos primeiros convertidos se espalhava. Famílias inteiras eram alcançadas, e as reuniões, ainda sem templos oficiais, aconteciam em casas, porões e até ao ar livre. Cada nova conversão trazia o compromisso de manter a chama do Evangelho viva, e muitos eram batizados nas águas em rios e riachos, testemunhando publicamente sua fé. Com a obra já consolidada em várias regiões do Brasil, Luigi Francescon começou a preparar o terreno para sua despedida. Não havia criado estatutos, não havia nomeado sucessores formais, mas havia plantado um princípio inabalável. A igreja deveria ser conduzida pela oração e pelos dons espirituais. Para ele, essa era a verdadeira herança a ser deixada aos irmãos, mais preciosa do que qualquer organização humana. Depois de alguns anos de viagens intensas entre cidades brasileiras, Francescon retornou aos Estados Unidos. Já não era jovem. O peso da idade e o cansaço físico exigiam repouso, mas sua mente e seu espírito permaneciam vigilantes. Mesmo longe do Brasil, continuava a se corresponder com os irmãos, enviando cartas, orientações e palavras de encorajamento. Dizem que em suas despedidas no Brasil, ele insistia em repetir que não havia sido ele o fundador da obra, mas sim o próprio Deus.
Eu apenas plantei a semente, teria dito, deixando claro que o crescimento e a continuidade pertenciam ao Senhor. Essa humildade o acompanhou até o fim da vida. Nos Estados Unidos, Francescon manteve-se ativo. Nas congregações formadas entre os italianos de Chicago, onde tudo havia começado, continuou a orar, a ensinar e a aconselhar, mas agora observava com alegria que a obra já tinha vida própria. No Brasil, a congregação cristã crescia a cada ano, e mesmo sem uma estrutura centralizada, milhares de crentes se reuniam semanalmente em cultos simples, experimentando a mesma presença de Deus que havia marcado os primeiros encontros. Os últimos anos de Francescon foram de serenidade e contemplação. Ele viu a semente que plantara tornar-se uma árvore frondosa, cujos ramos se estendiam não só pelo Brasil, mas também pela Argentina, Itália e outros lugares onde o evangelho simples e poderoso encontrava corações receptivos. Mesmo de longe, acompanhava relatos de novos templos sendo erguidos, novos anciãos sendo levantados, novas almas sendo batizadas. Em 7 de setembro de 1964, aos 98 anos, Luiz de Francescon partiu desta vida. Morreu em silêncio, sem pompa, como havia vivido, mas deixou atrás de si um legado imenso. Sua história era agora entrelaçada de milhões de fiéis, que décadas depois ainda repetiriam sua ousadia, sua fé e sua insistência na vida de oração. Para muitos, Francescon foi um apóstolo dos tempos modernos, alguém que ousou desafiar tradições, que se deixou guiar pelo Espírito Santo e que confiou inteiramente na providência divina. A congregação cristã, que nascera quase despercebida em uma casa no Brás, era agora uma das maiores igrejas pentecostais do mundo, testemunhando a força de uma fé simples e verdadeira. A morte de Luiz de Francescon não representou o fim de sua missão, mas o início de um legado que atravessaria gerações. O imigrante simples de Cavasso Novo, que partiu da Itália em busca de uma vida melhor, deixou ao mundo muito mais do que bens ou conquistas humanas. Deixou uma herança espiritual que moldou a identidade de milhões de pessoas. Sua história se tornou símbolo de ousadia, fidelidade e rendição total à vontade de Deus. A congregação cristã do Brasil permaneceu fiel à visão que Francescon havia defendido desde o princípio. Uma igreja simples, sem títulos pomposos, sem estatutos humanos, sustentada apenas pela oração e pela direção do Espírito Santo. Cada silêncio antes da oração, cada manifestação de dons, cada batismo nas águas realizado nos rios espalhados pelo país, carregava a marca daquela fé original que ele havia semeado. A alegração de Francescon não se limita apenas à fundação de uma denominação. Ele mostrou que é possível viver uma fé radical, desprendida, que confia inteiramente na providência de Deus. Sua vida de oração continua a inspirar, lembrando que a força da igreja não está em organizações complexas, mas na intimidade com o Senhor. Seus testemunhos de milagres e curas confirmados por aqueles que presenciaram os primeiros dias da obra são contados até hoje em famílias e congregações como um eco vivo daquilo que Deus realizou através de sua entrega. Dizem que muitos irmãos antigos, ao recordarem os primeiros anos da obra, sempre se emocionavam ao mencionar a firmeza de Francescon em nunca aceitar glória para si. Para ele, toda a honra pertencia a Cristo, o verdadeiro fundador e cabeça da igreja. Essa humildade, aliada à ousadia de não ceder às pressões humanas, deu à congregação cristã uma identidade singular, distinta entre os movimentos pentecostais do mundo. Mais de um século depois da sua primeira viagem ao Brasil, a semente plantada em 1910 se transformou numa árvore frondosa que abriga milhões de fiéis. De norte a sul do país, os templos da congregação são lugares onde se repete a mesma cena. Irmãos se reunindo em silêncio, aguardando em reverência o mover do Espírito Santo, como acontecia nos dias de Francescon. O legado de Luiz de Francescon, portanto, não é apenas histórico, mas espiritual. Ele deixou o exemplo de um homem que, com coragem e oração, ousou seguir contra a maré da sua época. Um homem que não se deixou prender por tradições humanas, mas que confiou plenamente na voz de Deus. Sua vida e obra lembram a cada geração que o Evangelho não é uma tradição morta, mas uma experiência viva que é capaz de transformar vidas e escrever novas histórias. Assim, a narrativa de Francescon continua,
não apenas nos livros ou nas lembranças dos mais antigos, mas em cada culto, em cada oração silenciosa, em cada manifestação de dons espirituais que ainda ecoa os corações dos fiéis.